Vamos continuar aqui a nossa caminhada sobre a história da igreja. Eu lembrava na aula passada, isso que vai aparecer aí no seu televisor. Um grande padre da igreja, Orígenes, dizia o seguinte: Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos, né, teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Olha, gente, se a gente olhar para aquele mapa ali, havia inúmeras guerras, os povos brigavam entre si tremendamente. Mas quando o Império Romano dominou toda a volta do mar Mediterrâneo, você pode ver aqui, né? Dá um close aqui no mapa novamente, por favor. O Império Romano, ele dominou toda a volta do mar Mediterrâneo. Tanto é que o Império Romano chamava o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. E também dominou, de certa forma, o Mar Negro, porque quando, né, o imperador veio aqui para Bizâncio, também isso aqui ficou aí sob o poder do Império Romano. Nunca houve na história da humanidade um império que tivesse dominado uma região tão grande do mundo. Nunca houve. E é exatamente no auge desse império que Deus quis que o seu filho viesse. Então, os padres da igreja dizem assim: Deus preparou o mundo. Por quê? Porque quando o império dominou tudo, formou-se a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Não havia mais guerra. Por quê? Porque Roma colocava uma legião de soldados em cada lugar e todo mundo tinha que obedecer aos romanos. Então, os povos não brigavam mais entre si. Isso facilitou o cristianismo. Isso facilitou que o cristianismo, os apóstolos, especialmente em São Paulo, quando saiu ali da Palestina, né? Vamos voltar aqui do mapa, é bom lembrar isso, né? Paulo sai daqui da Palestina, Paulo vem aqui para Damasco, que é a região onde ele se converteu, e aqui em cima nós temos a importantíssima cidade de Antioquia, onde foi, vamos dizer, o quartel-general de São Paulo, foi uma comunidade fundada por São Pedro. E daqui de Antioquia, no norte da Síria, o cristianismo começou a se propagar por essa região, com as viagens de São Paulo. E chegou até Roma e depois chegou até a Espanha, né? Mas esta Pax Romana, esse mundo romano, preparou. Eu já falei numa das aulas anteriores que o Império Romano construiu 100 mil quilômetros de estrada. Você sabe o que é isso? 100 mil quilômetros de estrada. Se você for de São Paulo até Recife, tem mais ou menos 2, 3 mil quilômetros. Agora você pensa em 100 mil. Num tempo que não tinha tratores, num tempo que não tinha retroescavadeiras, o Império construiu 100 mil. Tudo isso facilitou a propagação do cristianismo, por terra e por mar, né? Ok, era um tempo de decadência moral e filosófica em Roma, né? O pensamento grego, a gente sabe, chegou ao auge com Platão e Aristóteles, mas depois ele decaiu, isso antes de Cristo, né? E nós vivemos uma época chamada das religiões de mistério, onde havia muito misticismo no lugar da razão, e o cristianismo, quando chegou, né, encontrou esse ambiente de muito misticismo pagão, de muitas religiões de mistérios, de muita fantasia, e o cristianismo, com o pé no chão, foi encantando as pessoas, né? Isso foi um dado interessante. Pode passar? Bom, aí uma palavra de um grande homem da igreja, um grande santo da igreja, São Clemente de Alexandria, norte do Egito, né? Vou voltar aqui ao mapa mais uma vez, é preciso eu falar disso porque as pessoas têm que entender onde é que essas coisas aconteceram. O cristianismo, como eu disse a vocês, ele a partir da Síria, ele se expandiu por essa região, mas também se expandiu para cá, para o norte da África. E as primeiras grandes comunidades cristãs foram aqui, no Egito e no norte da África. Tanto é que nós vamos encontrar aqui em Cartago, um Santo Agostinho, né? Então, aqui, essa região aqui era repleta de comunidades cristãs. Muitos bispos, isso já no primeiro século, segundo século da igreja. Então, por exemplo, este gigante São Clemente de Alexandria era daqui do Egito, aqui está a cidade de Alexandria, que foi fundada por Alexandre Magno, não é? Então, aqui era uma região onde o cristianismo era muito forte nos primeiros séculos.
E o São Clemente disse exatamente isso. A filosofia é um dom que Deus concedeu aos gregos. Mas esta filosofia vai ajudar o cristianismo. Hã? A gente vê essa citação dele: a filosofia educou o mundo grego, como a lei de Moisés educou os hebreus, orientando-os para Cristo. Então, os padres da igreja, os grandes homens da igreja dos primeiros séculos, entenderam que o grego, a filosofia grega e a estrutura do Império Romano ajudaram o cristianismo a propagar. É isso que São Paulo diz lá na carta aos Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Essa plenitude dos tempos, esses tempos amadurecidos, tem um pouco a ver com isso. Essa infraestrutura que o Império Romano forneceu, a filosofia grega, que facilitou a catequese, e também a língua grega, porque é interessante dizer que Roma dominou a Grécia, mas o grego prevaleceu sobre todo o mundo criado praticamente, tanto assim, que você olha ali no norte do Egito, se falava o grego, você vai lá em Antioquia, falava o grego, você vai em toda essa volta do mar Mediterrâneo, praticamente, se falava o grego. E São Paulo se beneficiou muito com isso, porque São Paulo, embora fosse judeu, como ele tinha nascido em Tarso, na região ali acima, né, do mar Mediterrâneo, Paulo falava o grego. E falando o grego, e sendo por outro lado um cidadão romano, porque os seus pais tinham comprado a cidadania romana, Paulo era um cidadão cosmopolita, ou seja, ele tinha passaporte romano. Paulo podia andar em todo o Império Romano, porque era cidadão romano, sabia falar o hebraico, o grego e o latim. E é por isso que Paulo vai conversar com os gregos, Paulo vai conversar com os romanos, Paulo vai conversar lá no norte da Síria, porque Paulo tinha essa capacidade. Já Pedro não tinha. A gente não vai ver Pedro discursando como Paulo discursou em tantos lugares, porque Pedro sabia, no máximo, o hebraico. E deve ter aprendido o latim em Roma, porque ele foi para Roma. Pedro era pescador, era simples. Paulo não. Paulo era um rabino, era um doutor da Escritura. Agora veja como é interessante. Deus estruturou a igreja em cima dessas duas colunas, né? Acabamos de celebrar aí a festa de São Pedro e São Paulo. Um era um pescador quase analfabeto, mas o chefe da igreja. E o outro, né? Um homem letrado, um homem culto, um sábio, né? Deus usou esses dois maravilhosamente.